Olá, hoje eu resolvi revelar o segredo do drible do Garrincha. Então você que sonha em ser jogador de futebol, presta atenção nesse vídeo. Se você conseguir compreender e colocar em prática, você pode turbinar o teu futebol e realizar o teu sonho de ser jogador de futebol. Aí, quem sabe, um grande atacante. Então o Garrincha, ele tinha um segredo no drible que nem ele sabia. Ele não sabia que ele tinha um segredinho no drible ali. Então eu vou revelar esse segredo que na verdade é o segredo de todo o drible, é do drible em si. Eu só compreendi esse segredo do drible do Garrincha porque eu sabia o segredo básico do drible. Isso há muito tempo, há muitos anos atrás. E hoje eu vou revelar esse segredo. Portanto, se você sonha em ser um jogador de futebol, um grande atacante, presta atenção nesse vídeo aí e acompanhe. Outra coisa importante que eu quero dizer é que esse segredo do drible do Garrincha, eu acho que ninguém conhece, porque eu jamais vi alguém falar sobre isso. E eu acompanho futebol há muito, muito tempo e jamais vi alguém falar sobre, não só sobre o drible do Garrincha, assim, de uma forma mais profunda, mas sobre o segredo do drible de uma forma geral, eu não vi jamais alguém falar. Eu acompanho há muito tempo. Se alguém soubesse, já teria colocado no jornal, sei lá, na televisão, alguma reportagem a respeito teria saído. Então eu suponho que o que eu vou dizer é praticamente inédito. Suponho eu que é inédito. Então ninguém sabe. Eu até desafio você encontrar alguém no mundo que explique o futebol, o drible, da forma como eu vou explicar agora. Você não vai encontrar. Eu duvido que alguém consiga explicar o segredo do drible ou a arte do drible da forma como eu vou explicar agora. Portanto, presta atenção. Principalmente se você que quer ser um jogador de futebol, um grande atacante, procure compreender aí os pequenos detalhes. Se você colocar em prática, você vai ver a incrível transformação aí no teu futebol, né? Entendeu? Bom, então vamos lá. O segredo do drible, né? O segredo básico do drible é um drible pensado, ele não funciona. Então você pode até achar estranho, mas eu vou explicar agora de uma forma lógica, mas bastante resumida. Porque se fosse explicar de uma forma profunda, então era mais fácil alguém que entende de física quântica compreender o que eu vou dizer do que quem gosta de futebol. Não, estou brincando, estou exagerando aí. Mas eu vou resumir ao máximo. Então vamos lá. Você que joga futebol, já jogou futebol, eu tenho certeza que já aconteceu aquele momento que você está frente a frente com um adversário que está com a bola, certo? Você está marcando um jogador que está com a bola. Você já reparou qual é a postura física que você fica quando está diante de um jogador que está com a bola? Você já reparou, já pensou nisso? Eu acho que não, né? Então eu vou te mostrar essa imagem aí, observe essa imagem aí. Observe esses três jogadores que aparecem aí. Eles estão com uma postura assim com as pernas, principalmente as pernas ligeiramente flexionadas, inclusive os braços, né, são flexionados também. Então eu chamo isso de uma postura de concentração. Por quê? Quando você tensiona o corpo dessa forma, você cria uma energia. Esta energia que é responsável por aguçar a sensibilidade, e é esta sensibilidade aguçada que torna os sentidos aguçados. E por quê? É justamente para tentar captar qual é a intenção do adversário que está com a bola. Bom, mas tem um detalhe nesse que eu tenho que acrescentar. Por que o jogador ele adota essa postura? Porque na verdade nenhum técnico ensina isso. Lá na infância, quando começa a jogar futebol, ninguém ensina, fica para marcar um adversário, adota essa postura. Ninguém fala isso. Na verdade o indivíduo aprende sozinho. Ao longo do desenvolvimento, lá desde a infância, ele aprende a fazer isso sozinho. Por quê? Segundo dizem alguns, né, segundo diz a sabedoria, o nosso corpo possui uma sabedoria inata. Esta sabedoria inata do nosso corpo é que faz com que o jogador, o indivíduo, ele vai adotando essa postura lá a partir da infância. Começa lá na infância e mesmo sem ninguém ensinar, o próprio corpo vai adotando essa postura. Por quê? Porque para você, por exemplo, estar diante de um adversário com a bola ali, para você captar o que ele pretende fazer,
você tem que aguçar o teu sentido, você tem que ter uma percepção mais aguçada. E a única forma de fazer isso é você flexionar o corpo para invocar essa energia responsável por isso. Parece complicado, mas não é não. Porque, veja bem, se você for enfrentar um adversário e não adotar essa postura, você for, por exemplo, com o corpo mole, displicente, você vai ser driblado com a maior facilidade. Por quê? Porque se você não adota essa postura, você não tem aquela sensibilidade aguçada, então você não consegue captar a intenção do adversário. Então, se o adversário que está na tua frente, ele ameaçar que vai para um lado e ameaçar que vai para o outro, se você não conseguir interpretar esta intenção dele, você é enganado com a maior facilidade. Mas o que te traz a informação de que o jogador está apenas ameaçando e ele não vai de fato nem para um lado nem para o outro? É justamente a sensibilidade, é o sentir. Não é só a observação, é a capacidade de sentir. Por isso que é fundamental essa postura física com o corpo ligeiramente flexionado, principalmente as pernas, que é o curioso, né? Então, esse que é o fato. Se você for enfrentar um adversário com uma postura displicente, você vai ser driblado com a maior facilidade, pode ter certeza. Então é por isso que jogador, por exemplo, muito fora de forma, muito grande, muito pesadão, eles têm dificuldade de marcar um jogador habilidoso porque eles não têm essa facilidade assim para flexionar o corpo e adotar essa postura. Isso também é algo que eu acho que pouca gente sabe, né? Mas fica aí um segredo para quem gosta de marcar jogadores aí, que é fundamental essa postura. Bom, agora eu vou falar do ponto de vista do jogador que está com a bola, né? Acontece que um jogador, quando ele está jogando futebol, a grande maioria não conhece drible, não é um driblador de fato. Então, quando ele está diante de um adversário e quer passar pelo adversário, ele pensa a jogada que ele vai fazer. Como ele não é um driblador de fato, ele pensa a jogada e o que acontece? Ele acaba mostrando o pensamento, a intenção dele no próprio movimento que ele está fazendo. Por exemplo, se ele pretende enganar o adversário com o corpo, ameaçar que vai para um lado, ele, no próprio movimento de corpo, ele já está mostrando o pensamento dele. Aí, como o adversário está naquela postura de concentração, com a sensibilidade aguçada, ele consegue captar isso com mais facilidade ainda. Aí ele praticamente ele não vai cair naquele drible. É por isso que o drible pensado ele não funciona. Então, por causa desses dois aspectos. O jogador que está com a bola, ele pensa a jogada que ele vai fazer e acaba mostrando o pensamento dele no próprio movimento. E o jogador que está marcando está com a sensibilidade, com a concentração aguçada, porque está nessa postura, né, que eu chamo de postura de concentração. Então, é por isso que o drible pensado não funciona, resumindo tudo, né. Eu tenho certeza que você achou estranha essa história de postura de concentração, energia, essa coisa toda aí. Mas você vai fazer uma experiência agora, não precisa nem pausar o vídeo. Mas antes eu vou mostrar uma imagem aqui, observem essa imagem que vai aparecer aí. Eu fiz um esboço de uma daquelas imagens de um daqueles jogadores que aparecem ali e acrescentei umas linhas que você vê aí, umas linhas azuis, porque o que acontece é o seguinte, qual é a ideia dessas linhas? Quando você estica uma corda, essa corda esticada ela fica suscetível de emitir ou captar vibrações. Se formos utilizar esse mesmo princípio aqui no corpo humano, o nosso corpo é constituído ali de fibras nervosas, tendões, nervos, né? Então quando nós flexionamos o corpo dessa forma, é como se estivéssemos esticando cordas, que na verdade são os nervos ali. Então isso cria um campo de sensibilidade mais aguçado, e é esse campo de sensibilidade que é responsável por aguçar os sentidos. É mais ou menos isso. Então faça essa experiência aí, como você está vendo a imagem aí. Fique de pé, flexione ligeiramente as pernas e os braços, exatamente como a imagem que aparece. Se você tiver um mínimo de autopercepção e de sensibilidade, você vai notar que nessa postura a tua capacidade de concentração aumenta. E é possível também, se você tiver sensibilidade, de perceber que há uma energia presente. Então faça isso durante 5 segundos aí, não precisa nem pausar o vídeo que eu estou falando aqui, já dá para você fazer isso.
fique nessa postura e tente perceber, utilize a tua própria sensibilidade e você vai notar que a tua capacidade de concentração aumenta simplesmente por estar nessa postura. E há uma energia presente, é possível perceber isso. Talvez você consiga. Se você percebeu alguma coisa, se você percebeu pelo menos que a tua capacidade de concentração aumentou, que talvez você tenha percebido que há uma energia presente, aí você vai entender por que os felinos, quando estão espreitando uma caça, eles flexionam totalmente o corpo ali, quando estão se aproximando, espreitando uma caça. Aí você vai entender por quê. A imagem de um leopardo com o corpo totalmente flexionado se aproximando de uma caça é uma imagem interessante. Observe essa imagem dessa surfista. É muito semelhante ao do jogador do futebol. Esta é uma postura energética. No caso da surfista tem a ver com a percepção do equilíbrio. Tire suas conclusões. Bem, então vamos ao drible do Garrincha. Só é possível entender o drible do Garrincha baseado nesse princípio que eu acabei de explicar. Um drible pensado ele não funciona. Guarde esse princípio, porque só assim é possível entender o drible do Garrincha. Eu não teria compreendido o drible do Garrincha se eu não tivesse já esse conhecimento de que um drible pensado ele não funciona. Eu já sabia isso lá desde os 15 anos. Então vamos explicar como que aconteceu a coisa. Na época que eu consegui compreender esse drible do Garrincha, era uma época que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha TV a cabo, não tinha celular, não tinha nada disso que tem agora. Então a capacidade de você ter informação era muito limitada. Então eu não sabia quase nada do Garrincha. O que eu sabia era o que outras pessoas mais velhas falavam. Diziam que o Garrincha driblava, que tinha as pernas tortas. Inclusive insinuavam que as pernas dele eram curvas como a de um jockey, né? Não tem nada a ver com isso. Então eu não sabia de nada. Como não tinha TV a cabo, os canais que tinham eram esses canais abertos comuns aí, a Rede Globo, a Rede Bandeirantes e o SBT. E os que mais falavam de futebol era a Globo e a Bandeirantes, né? Então, quando passava lá uma reportagem falando sobre o Garrincha, que era muito raro, aparecia alguma imagem, não dava tempo de você observar, analisar. Então, eu praticamente não sabia nada sobre o Garrincha. E o curioso é que mesmo na época eu já era um grande admirador da arte do drible. Eu gostava de estudar, analisar o drible. E mesmo assim, eu não tinha muito interesse lá de saber sobre o Garrincha, porque parecia que era uma coisa assim do passado, sabe? É a mesma coisa que acontece hoje, né? Se fala para jovens de hoje sobre o futebol, eles só interessam dos jogadores do momento, os jogadores do passado não se importam muito. E a mesma coisa acontecia comigo. Falavam lá do Garrincha, sabe? Era coisa do passado. Então, o que aconteceu? Certa vez eu estava andando no centro aqui de Curitiba, era uma sexta-feira, e por acaso assim eu passei em frente a uma livraria de livros usados, né, que é popularmente conhecida como Sebo. Então eu entrei lá meio por curiosidade e só porque não tinha nada para fazer, para matar tempo, né. Não que eu fosse comprar um livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Mas eu entrei porque como eu tinha esse lado meio místico, que gosta de assuntos esotéricos, o poder da mente, eu gostava muito de assuntos falando sobre poderes da mente, essa coisa toda. Então eu entrei ali só por curiosidade, só para olhar os títulos dos livros ali. E eu lembro que quando eu contornei uma estante central que tinha ali, quando eu olhei assim embaixo tinha uma pilha enorme, de quase 1 metro da revista Placar. A revista Placar da editora Abril. Eu acho que a revista Placar era mais conceituada, que falava de futebol, né? Tinha reportagens interessantes, imagens coloridas, fotos coloridas, né? E era uma revista semanal. Então, eu como era fanático por futebol, né? Eu via aquela pilha de Placar, eu resolvi olhar uma por uma, assim, as capas, né? Que eram revistas usadas, para ver se via alguma matéria interessante, só por curiosidade. E olhando uma por uma eu acabei encontrando uma revista que falava do Garrincha.
Na verdade é esta revista aí. Observe que é uma revista antiga, era de 1976, e mesmo naquela época ela já era uma revista usada e velha, né? E, então, como eu não sabia nada do Garrincha, eu fiquei curioso e dei uma folhada na revista e observei que era uma reportagem longa, de umas 4 ou 5 páginas. Então, como eu fiquei curioso, e também eu fiquei mais curioso ainda porque na capa estava escrito a lápis o preço da revista e era centavos, porque como era uma revista velha e usada, ela custava centavos. E centavos eu tinha para comprar a revista, então eu comprei e levei. Então eu lembro que eu guardei essa revista com muito cuidado, assim como se fosse uma relíquia, porque foi por causa dessa revista que eu consegui compreender o drible do Garrincha. Só que com o passar do tempo as traças foram devorando a revista, ela foi se estragando, eu tive que jogar fora. Foi assim, uma pena, né? Mas, enfim. Então eu comprei a revista e voltei para casa. Eu peguei o ônibus, né? Eu lembro que era um mês de março, abril, assim, era outono. E eu sei que aqui em Curitiba as tardes de outono são interessantes, agradáveis para quem é percebedor. Então era uma tarde assim agradável de outono. Eu lembro que eu entrei no ônibus e ele estava quase vazio, havia muitos bancos vazios, né? Então eu sentei em um deles e vim lendo a revista. Então quando eu comecei a ler a revista, ali já tinha uma informação ali que eu não sabia e eu tenho certeza que muita gente não sabe até hoje. Ali dizia que o Garrincha só driblava para a direita. Então isso aí eu fiquei curioso, né? Aí na sequência dizia que os adversários do Garrincha, todos eles, sabiam que o Garrincha ia driblar para a direita. Mas mesmo assim não conseguiam evitar que ele passasse. Então isso aí eu achei uma coisa curiosa, eu achei assim, meio sobrenatural. Como assim? Ele sabe que ele vai driblar para a direita, mas mesmo assim não consegue evitar que ele passe. Então o drible tinha algo assim de sobrenatural, né? De misterioso. Então como eu já era fascinado pelo drible, né? Eu já comecei a admirar o Garrincha ali. Aí tinha até uma curiosidade na reportagem, dizia que os laterais esquerdos ali que marcavam o Garrincha, nas vésperas do jogo contra o Botafogo, muitos deles não conseguiam dormir à noite, né, nas vésperas do jogo, sabendo que ia enfrentar o Garrincha. Então parece uma coisa de meio lenda, né? Mas quando você analisa o drible do Garrincha mais a fundo, você vê que há um quê de verdade nisso, entende? Então, daí olhando assim a reportagem, a revista, eu lembro que virei uma ou duas páginas ali, aí apareceu a foto das pernas do Garrincha. A imagem das pernas do Garrincha é essa que você está vendo aí, a única que eu encontrei na internet. E como eu tinha perdido a revista, eu acho que era essa foto mesmo, porque é a única que tem. Então eu fiquei observando essa imagem aí das pernas do Garrincha. Primeiro era diferente daquilo que as pessoas diziam, né? Que as pessoas insinuavam que ele tinha as pernas tortas, assim, as duas pernas tortas, como se fosse um cambaia, um jockey, assim, alguma coisa assim. Na verdade, se você observar bem, ele só tinha a perna direita torta. E a perna direita era muito torta. Mesmo em alguns lances, assim, em movimento, você vê que ele tinha a perna direita visivelmente torta. Então, eu fiquei observando as pernas do Garrincha do jeito que você está observando aí. Fiquei observando por um tempo enorme ali, talvez um minuto. Aí, de repente, parece que uma coisa se instalou, assim, um flash, uma luz se iluminou, assim, com aquela palavrinha eureka. Eu pensei, eu entendi como é que o Garrincha dribla, simplesmente olhando para as pernas dele. O curioso é que eu consegui compreender o drible do Garrincha antes de ver ele fazer o tal drible. Porque, como eu falei, na época não tinha vídeo assim, mostrando os lances do Garrincha. Então eu não tinha visto o Garrincha jogar assim com detalhes. Então eu deduzi como ele driblava sem ver ele fazer o tal drible. Foi muito tempo mais tarde que eu consegui ver uma sequência de lances que eu vi ele fazendo o drible da forma como eu havia deduzido. Quer dizer, eu compreendi o drible dele antes de ver ele fazer essa jogada, né? Uma coisa curiosa. Mas eu vou explicar então exatamente o que aconteceu. Na verdade, eu tinha 3 informações, certo? E houve um cruzamento dessas 3 informações.
Então, qual era a primeira informação que eu tinha? Aquilo que eu expliquei no início do vídeo, né? Um drible pensado não funciona. Essa era a primeira informação que eu já sabia. A segunda informação eu estava vendo ali na reportagem, né? O Garrincha só dribla para a direita. E a terceira informação era a imagem das pernas do Garrincha. Então, eu ficaria curioso em saber quantas pessoas seriam capazes de chegar à mesma conclusão que eu cheguei, apenas baseado nessas três informações. Mas como não dá para eu esperar a resposta das pessoas, eu vou prosseguir aqui. Então, eu vou mostrar aqui então na prática, na prática, exatamente a forma como eu compreendi. Então, como eu disse, baseado em três informações que eu cheguei à conclusão de como era o drible do Garrincha. Simplesmente olhando para a foto. Então, se as três informações, como eu disse, um drible pensado não funciona, o Garrincha só dribla para a direita e eu estava vendo a imagem das pernas do Garrincha. Então você vai observar que na imagem o Garrincha ele tinha a perna direita torta, o pé meio apontando para fora, e era torta a partir do joelho, parece, né? Existem pessoas que têm o hábito de andar com o pé apontando para fora, mas é um hábito. No caso do Garrincha, ele tinha a perna torta para fora, mais ou menos nessa posição, como você vê lá nas imagens. Então o que acontecia? Eu fiquei pensando, como é que um cara com a perna torta dessa leva a bola para a direita? Porque se ele fosse um indivíduo normal, comum, se não tivesse essa perna torta, ele ia levar a bola com o lado de fora do pé, ou simplesmente ia fazer esse movimento com o pé, para levar a bola para a direita. Mas como ele tinha a perna muito torta, e visivelmente torta na verdade, então eu fiquei pensando, para o Garrincha levar a bola para a direita, ele teria que trazer toda a perna para cá, para levar a bola para a direita, né? Então ele fazia esse movimento. Eu vou repetir várias vezes. Olha. Então, aqui é que está o grande X da questão. Quando o Garrincha fazia esse movimento para dentro, ele fazia sem pensar. Então, observe que aqui é que está a relação com tudo o que eu disse, né? Quando o Garrincha fazia esse movimento para dentro, ele fazia não com a intenção de enganar o adversário, mas ele fazia simplesmente porque a perna era torta. Então, ao fazer esse movimento sem pensar, ele praticamente surpreendia o adversário ou tirava a concentração do adversário por uma fração de segundos. Já era o suficiente para o adversário perder o tempo de reação, o reflexo, né? Aí já era tarde, ele já tinha levado a bola para a direita, né? Então, se for fazer uma simulação, o que seria? O Garrincha ia para cima do adversário levando a bola com a parte interna do pé, que já era a posição normal da perna dele. Aí como estaria o adversário? Exatamente como eu expliquei no início do vídeo. Com o corpo tensionado, com as pernas ligeiramente flexionadas, a sensibilidade aguçada, os sentidos aguçados numa concentração total. Capaz até de captar os pensamentos do Garrincha, captar qualquer intenção dele. Aí de repente ele fazia um movimento sem pensar, isso tirava a concentração do adversário por uma fração de segundos. Já era o suficiente para ele perder o tempo de reação. Aí o Garrincha já tinha arrancado para a direita, porque uma das coisas impressionantes era o arranque do Garrincha, né? Poucos atacantes hoje têm o arranque que o Garrincha tinha. Isso era uma coisa impressionante. Então esse é o entendimento do drible, né? Eu tenho certeza que tem aquelas pessoas que já assistiram, assim, já viram os vídeos das jogadas do Garrincha e tem aquelas pessoas que gostam de rebaixar outras, né? E falam assim, o Garrincha só enfrentava jogador ruim, eles eram fracos tecnicamente. Não. Na verdade, esse vídeo que eu vou mostrar agora, você vai ver que os jogadores, os adversários do Garrincha, eles eram de seleções. Eles ganhavam para jogar futebol, já eram profissionais. Então, a capacidade técnica eles tinham. O que acontece é o seguinte, aquela fração de segundo que eu falei,
que o jogador perde o tempo de reação, é isso que dava a impressão que o adversário do Garrincha era lerdo, era ruim, mas não era nada disso não. Então, a não reação ou a reação tardia do adversário do Garrincha era na verdade um efeito do drible. Isso que é interessante. Por que eu tenho certeza disso? Porque naquele dia, no momento que eu consegui compreender o drible do Garrincha, eu já fiquei eufórico, eu pensei já no final de semana. Porque como eu não tive a menor chance de ser jogador profissional, então eu me limitei a jogar futebol com os amigos, no final de semana, às vezes durante a semana. Então eu já pensei nisso, não, eu vou colocar em prática esse drible do jeito que eu compreendi, né? Como eu havia compreendido o drible em toda a essência, reproduzir a coisa mais fácil para mim, né? Então, no dia seguinte, já sábado, eu fui lá jogar futebol com os amigos e já fui para colocar em prática isso, né? Exatamente como eu havia compreendido, né? O mais próximo da perfeição possível, né? Então, o que aconteceu? Eu observei que quando eu fazia, a diferença também que eu tenho que dizer é que o Garrincha ele driblava para a direita, né? Como eu sou canhoto, eu ia fazer o drible do Garrincha para a esquerda. Então, quando eu comecei a jogar ali, eu notei que quando eu comecei a fazer o drible para a esquerda, os adversários, geralmente eles nem reagiam. Então isso eu achei curioso, assim, você fazer o drible e perceber que o adversário não esboçou nenhuma reação, ele continuou parado. Então isso foi uma coisa assim curiosa. Então eu concluí que quando você faz um drible sem pensar, você age ali na percepção do teu adversário. Então ele sempre tem aquela fração de segundo que ele vai perder a concentração e o tempo de reação. É por isso que ele fica parado. Então, quando você vê os lances do Garrincha, aquela sensação que o jogador era um lerdo, era muito lento, alguma coisa assim, na verdade era efeito do drible. Então eu estava vendo isso na prática. Outra coisa interessante nesse primeiro dia que eu coloquei em prática esse drible do Garrincha lá com os amigos, né? É que houve um determinado momento que eles perceberam que eu estava driblando muito para a esquerda com muita facilidade. Aí eu vi de longe assim, eles cochichando entre eles que eu só estava indo para a esquerda, né? Aí eles começaram a me marcar assim com mais cuidado para a esquerda, mas eu continuei driblando para a esquerda e passando do mesmo jeito, também comprovando aquilo que dizia a reportagem, né? Que os adversários do Garrincha sabiam que ele ia driblar para a direita, mas mesmo assim não conseguiam evitar que ele passasse, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Muito interessante. É por isso que eu considero o drible uma verdadeira arte, porque para que o jogador ele seja um driblador nato, um driblador de verdade, ele tem que ter um equilíbrio, uma perfeição de equilíbrio próximo de um bailarino. Por isso que eu considero o drible realmente uma arte. E o driblador de verdade, ele é muito raro, porque o driblador, eu estou dizendo driblador de verdade porque firulento tem muito. O driblador de verdade, ele tem uma sequência de características que definem ele como um driblador nato. Por exemplo, ele tem que ter uma certa flexibilidade corporal, ele tem que ter velocidade de arranque, equilíbrio, personalidade, objetividade, porque a simples objetividade ela ajuda que o jogador ele consiga executar o drible sem pensar. Isso também é uma coisa interessante. E o próprio treino também, né? Só que para que um jogador ele tenha esse conjunto de características, ele tem que ter circunstâncias favoráveis, e isso está cada vez mais raro. Quer dizer, hoje é muito raro. O que eu quero dizer com circunstâncias? Por exemplo, se formos analisar assim o tempo do Garrincha, lá, a época do Pelé, do Garrincha, que é década de 50, de 60, como é que era o Brasil nessa época? O Brasil era um imenso descampado, tinha o quê? 70, 80 milhões de habitantes, não sei. Então muitos bairros que existem hoje, naquele tempo nem existia, era mato, né? Então os bairros eram mais espaçados. Então em muitos bairros tinham lá 4, 5 campos de futebol, aqueles campos lá com traves de bracatinga, de eucalipto, né? Ou até mesmo de ripa.
Então, ali a molecada jogava futebol o dia todo descalço. Esse é o primeiro detalhe, né? Jogar futebol descalço, a começar pela infância, né? Porque, embora eu não seja um especialista, eu tenho certeza que quando você joga futebol descalço desde a infância, você desenvolve todas as articulações dos pés ali. E é isso que é responsável pelo arranque e pelo equilíbrio, principalmente, né? Então, e também tem um outro detalhe que numa época em que não tinha videogame, né, a única opção era jogar futebol mesmo. Aí vem aquela segunda parte que é a repetição, né? Por exemplo, jogavam futebol todo dia, né, descalço. Aí tinha condições de repetir a mesma jogada, repetir. Então, se o moleque lá começar a jogar com 10 anos e tentar sempre tentando dribles, chega um ponto devido à repetição, quando ele chegasse lá aos 14, 15 anos, ele já conseguia executar aquele drible, aquele movimento sem pensar de tanto repetir, né? Esse é um outro segredinho interessante aí que já estou falando, né? A repetição. Só que o que acontece? As cidades foram aumentando, bairros foram surgindo e os campos de futebol foram desaparecendo. Então, o que sobrou hoje, o que eu vejo hoje, né? Existem aí muitas canchas de futebol, mas de grama sintética, né? E o conceito básico deles é 2 toquinhos para cá, 2 toquinhos para lá. Aí dificilmente vai existir aquela circunstância favorável para que exista, para que o jogador nato ele se desenvolva. Praticamente é impossível hoje um jogador ser um driblador de verdade. O que pode acontecer muito é firulento aparecer aí. Mas o driblador de verdade ele é muito raro. Um outro detalhe assim que eu tenho que falar do Garrincha, que tem a ver com essa ideia de repetição, uma coisa curiosa também, é que quando eu estava pensando em fazer esse vídeo já uns 2 ou 3 anos atrás, não sei, ou até mais, eu resolvi dar uma pesquisada na internet, né? E meio por acaso eu acabei encontrando um jogo completo da Copa de 58. Eu não imaginava que tivesse um jogo completo com as imagens em preto e branco, né? Mas eu encontrei ali o jogo Brasil e França e Brasil e Suécia, os dois jogos completos, 90 minutos. Então o que eu fiz? Eu resolvi assistir o jogo completo para contar quantas vezes o Garrincha driblou para a direita. Contra a França foi ali, parece que 9 ou 10 vezes que eu contei, e ele passou em todas. Contra a Suécia foi uma coisa assim também, 10 ou 11 vezes, e ele passou em todas. Na verdade, uma vez o drible falhou quando ele estava no meio, mas na direita ele passou em todas. Então, por que eu tive interesse em contar? Quando você pesquisa na internet, você vê lá a informação que o Garrincha jogou ao longo de sua carreira cerca de 600 partidas de futebol, né? Um pouco mais de 600 partidas. Então, vamos considerar e dar um desconto e considerar que dessas 600 partidas, as partidas que ele estava em melhor forma, né, foram 500 partidas. Isso que eu não estou considerando a juventude dele lá, né? Então vamos considerar que em cada uma dessas 500 partidas ele executou esse drible para a direita no mínimo 10 vezes. Com certeza foi até mais. Então você multiplica 10 por 500 dá 5.000, né? Então significa que o Garrincha ele executou esse drible ao longo da sua carreira muito mais de 5.000 vezes e praticamente passou em todas. Então ele de fato era um fenômeno. Então eu acho que a palavra fenômeno ela só serve para o Garrincha. Eu acho que você pode colocar qualquer adjetivo em outros jogadores aí. Você pode dizer que ele é genial, espetacular, fantástico. Mas a palavra fenômeno para mim ela só serve para o Garrincha. Porque ele tinha uma perna torta, por causa dessa perna torta ele criou um drible incrível e executou esse drible muito mais de 5.000 vezes e praticamente passou em todas. Então ele era um fenômeno, ou de outro planeta, como diziam na época, né? Então isso é uma coisa interessante. Então vamos considerar que quando ele iniciou a carreira dele, ele já tinha executado esse drible lá, contando da infância, da juventude, provavelmente mais de 500 vezes. Então significa que o Garrincha não pensava mais para fazer aquele movimento de drible. Então ele era totalmente imprevisível. Você não tem como você prever um jogador que ele faz um movimento sem pensar. Porque quando o jogador ele vai pensar um movimento, você consegue ter a percepção do que ele pretende fazer.
baseado naquela explicação que eu falei lá no início, né? A percepção aguçada, a concentração, a sensibilidade. Agora, se o jogador faz um movimento sem pensar, você fica perdido, é um movimento surpresa, ele te surpreende, ele tira o teu reflexo, o teu tempo de reação. Então, o Garrincha era literalmente imprevisível e imarcável. Isso significa que aquelas lendas que diziam lá, que parecem lendas de que os adversários do Garrincha, quando iriam enfrentar o Garrincha lá no domingo, contra o Botafogo, normalmente eles não conseguiam dormir direito à noite. Então, há um quê de verdade nisso, né? Como é que você vai enfrentar um jogador que você sabe que, mesmo você sabendo como é que ele joga, ainda assim você não consegue marcar ele? Então, devia realmente ser preocupante para os adversários lá, o lateral esquerdo, né? Então, essa é uma coisa interessante. Então, eu procurei aí os vídeos do Garrincha, eu acabei encontrando lá um canal lá que tinha praticamente todos os lances do Garrincha ali que aparecem, né? Então, facilitou bastante. Eu até deixei o link aí do canal, que eu achei muito interessante eles colocarem ali todos os lances possíveis do Garrincha ali. Na verdade, o canal é um tributo ao Garrincha, né? Um merecido tributo. E ali eu consegui separar só os dribles que ele fazia para a direita, porque quando você vê os lances do Garrincha, eles repetem muito aqueles lances que mostram ele fazendo uma voltinha para cá, uma voltinha para lá, em volta da bola. Não, isso aí não era o drible do Garrincha. O drible do Garrincha era aquele que ele fazia só para a direita. E foram esses dribles que eu separei em todos os lances, né? Outro detalhe interessante é que quando você observa um fato sem entender desse fato, você observa de uma maneira superficial. Mas quando você observa um fato, tendo um entendimento desse fato, você tem uma visão muito mais profunda. E é justamente isso que vai acontecer agora quando você ver o drible do Garrincha, né? Baseado em todas essas explicações que eu dei, né, você vai ter uma visão completamente diferente do drible do Garrincha. E eu quero que você observe 3 detalhes importantes. Primeiro, é o drible do Garrincha em si, né, importante. O arranque do Garrincha, né, que era também interessante. E principalmente a não reação ou a reação tardia do adversário, sendo como um efeito do drible, né? É aquela fração de segundo que o jogador perde a concentração e o tempo de reação. É interessante observar isso. Então, visto tudo isso, então, senhoras e senhores, com vocês, o incrível Garrincha.
Este vídeo acaba sendo também uma homenagem ao Garrincha, porque ele era um jogador incrível. E se você achou interessante esse vídeo, compartilhe, porque tenho certeza que muita gente pode ser beneficiada. Pode ser que daí surja um grande jogador com essas informações, é possível sim. E, portanto, compartilhe, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo complementando sobre o drible do Garrincha ou sobre o drible de uma forma geral, porque esse vídeo ele ficou muito longo, então eu pretendo fazer um complemento. Mas eu só farei se este vídeo alcançar pelo menos 5.000 visualizações, porque uma vez eu fiz um vídeo falando sobre o futebol de uma forma mais complexa, ele ficou um ano em 50 visualizações. Então eu só farei um outro vídeo complementando sobre o drible se este vídeo alcançar 5.000 visualizações. Senão eu não farei. Fica assim, então portanto colabore, ok? E até breve.